Rogério Barolo é jornalista. No SBT, foi editor dos programas SBT Brasil, Jornal do SBT, Notícias da Manhã e Jornal do SBT Manhã. Foi produtor durante a Copa do Mundo de 2014. É editor-chefe do jornal Primeiro Impacto. Na Rede Record, foi diretor de jornalismo da Rede Record Rio Grande do Sul, editor-chefe do telejornal São Paulo no Ar, editor-chefe do telejornal Record Notícias, editor-chefe do telejornal Balanço Geral e editor-chefe dos telejornais Hora News, Tempo News e Página 1. Foi também editor executivo do telejornal Fala Brasil. Na TV Bandeirantes foi editor-chefe do telejornal Primeiro Jornal. Na Rede TV foi editor do programa Super Pop e editor executivo do programa Melhor Pra Você. Na Rede Gazeta foi produtor do Departamento de Esportes por 1 ano, editor do Departamento de Esportes por 2 anos e diretor e editor-chefe do Departamento de Esportes por 7 anos. Na ESPN Brasil foi editor dos programas Debate Bola e Sport Center. Boa noite. Nós vamos falar sobre futebol, especificamente sobre um grande time de São Paulo, do Brasil e do mundo, o São Paulo Futebol Clube, que atravessa uma fase complicada, muitas mudanças. E nosso convidado hoje é o jornalista Rogério Barolo. Barolo, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Ótimo vir aqui falar do São Paulo, falar de futebol. É isso aí. Tentamos um tempo antes, não deu, essa chuva em São Paulo, etc. Complicado, horários complicados. Mas vamos ver, né? Parece que agora tem uma esperança aí. É isso aí. Parece que agora mudou. Mas eu queria, lógico, como torcedor também, como entrevistador e como torcedor do São Paulo. Parece que o São Paulo, ele enfrenta ali desde a época do Juvenal, quando ele deu aquela mudada no estatuto. Grande erro. Foi o grande erro. Ali desandou a maionese, como falam. Né? Exatamente. E aí veio o Aidar, fez aquela pataquada, briga, um dando soco na cara do outro, etc, etc. Parece que o São Paulo ele não é vítima assim, de apenas um erro específico, mas é uma conjuntura que vem errando há muitos anos. Agora, você acha que parece que está se desenhando algo melhor no horizonte ou não? Eu acho que não é tão simples, é como você falou, é uma sucessão de erros. Eu costumo dizer que todo time que caiu para a segunda divisão, que sofreu crises financeiras, que viveu as maiores dificuldades, eles compram uma cartilha. A cartilha do rebaixamento, a cartilha da segunda divisão. São vários itens. É o presidente querendo se perpetuar no poder, como foi o Mustafa no Palmeiras, como foi o Dualib no Corinthians, vocês viram o que aconteceu nesses times. Denúncias de corrupção, você viu que o Aidar teve denúncias de corrupção. São contratações inexplicáveis, troca de treinadores, contratações que você não consegue, de jogadores terríveis, que a gente não sabe como é que eles foram parar no clube, se nem jogam. É uma série de erros que culminam com o rebaixamento, com uma crise. Ninguém cai no ano, né? Exatamente. Ninguém cai, fui mal em 2020 e caí em 2000. Não, você já vinha com uma carga ruim. E o São Paulo cumpre essa cartilha desde a época que você falou, do Juvenal, que rasgou o estatuto e criou aquele mandato a mais. E aí, o que aconteceu no São Paulo naquela época, o São Paulo que era vanguarda, que era um clube referência em todos os aspectos, né? Aspecto de administrativo, aspecto financeiro, de administração, de tudo, virou folclore, Você lembra, por exemplo, quando a gente tinha o Dualib, que era o presidente folclórico, Exato. Todo mundo ria dele, o Mustafa, que era um presidente folclórico, o presidente folclórico virou o Juvenal Juvencio. Enquanto os outros clubes se modernizaram, muitos se modernizaram, inclusive o próprio Corinthians, que se modernizou depois e caiu para a segunda divisão, o São Paulo foi ficando para trás. Que também não é só o São Paulo que caiu, os outros melhoraram muito. Sim. O São Paulo não acompanhou, pelo comodismo, muito pela soberba, por uma série de erros, se acomodou e foi ficando para trás. E quando você fica para trás, é muito difícil recuperar. Se você não tem pessoas lá dentro capazes, com ideias avançadas, com um pensamento de colocar o clube de novo no nível que ele estava, é muito complicado. E eu hoje, você perguntou, respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda é muito cedo para se falar. Porque a administração do atual presidente é tenebrosa, é um dos piores presidentes da história. Em termos de resultado, é o pior da história.
Em termos de administração, acho que o que o Aidar fez, o que ele causou, vai ser difícil de recuperar. Mas eu acho que a falta de perspectiva, de oposição, de também lideranças lá dentro, eu acho que o São Paulo, para retomar o caminho de glória, vai demorar muito mais do que a gente gostaria, muito mais do que a gente possa imaginar. Isso que me preocupa. O Leco, se eu não me engano, se ele não ganhar nada esse ano aqui de 2020, ele vai ser o único presidente do São Paulo a sair sem título, não é? Sim, sim. Em termos de resultado, é o pior presidente da história. Mas uma outra, eu não sou fã do Leco, achei que o Juvenal fez uma pataquada lá no finalzinho, mas uma coisa é fato, pelo menos de uns anos para cá, ele era criticado, não, tem que tirar o Adalberto por um cara que é do meio do futebol para dirigir. Tudo bem, ele põe lá o Lugano, o Rocha, o Ricardo Rocha, o Raí. Precisa de tal jogador, precisa de tal jogador, precisa de... Errou muito, mas eu acho que agora também é a culpa do geral, porque pode até se criticar que ele está lá ainda, uma continuidade, etc., mas que ele atendeu muitos dos pedidos da torcida e da direção, ele atendeu. Então, mas o que acontece, Denis, que eu vejo dessa forma, você tem razão, era para trazer o Pato, trouxe o Pato, aí coloca o Lugano, que é ídolo, coloca o Raí, que é ídolo, mais como testas de ferro, para encobrir, para servir de testa de ferro dele. E eu acho o seguinte, o problema do Leco ele é um péssimo gestor, porque ele nunca geriu nada, ele nunca foi nada, ele nunca não administrou nada. Ele coloca pessoas incompetentes ao redor dele, porque isso é uma característica de quem é incompetente, vai se cercar de incompetentes. E nos bastidores do Morumbi, pelo que eu sei, eu não frequento, porque eu não quero frequentar, eu não sou torcedor, eu não sou político, eu sou jornalista, mas o canal que eu tenho é falar do São Paulo como torcedor. Ele se cercou de pessoas incompetentes. Então, são pessoas, não adianta nada você atender um pedido da torcida e tendo que pagar um salário altíssimo para um jogador que vai trazer déficit no seu departamento financeiro. Você vai ter prejuízo com aquele jogador. Então, assim, o São Paulo sempre se destacou por mesclar jogadores experientes com jogadores formados na base. Desde a época que eu me conheço por jeito, desde a época do Cilinho, que trouxe o Falcão, que era o medalhão, e tinha o Miller e o Silas. Essa mescla de jogadores sempre foi feita pela competência dos diretores que viam jogadores de outros clubes. Até em 2005, que o Cuca formou aquela equipe com os meninos do Goiás, o Fabão, o Grafite, o Josué, Mineiro. Então, são profissionais gabaritados que sabiam contratar, que não tinha esquema de empresário, sabiam contratar gente capaz lá dentro. Não era só o presidente, eram pessoas capazes em todos os setores. No setor de marketing do São Paulo, que é inexistente, o São Paulo não tem marketing hoje. É inacreditável o que se faz no marketing do São Paulo. O amadorismo que virou o São Paulo. A terceira maior torcida do Brasil, né? Segundo dados que tem um faturamento de $500 milhão. Então, assim, é muita gente que não sabe o que está fazendo lá dentro. E o que me deixa mais triste, essas pessoas lá dentro hoje, eles vivem numa bolha completamente fora da realidade. O Leco acha que é meia dúzia de torcedor que quer a saída dele. Ele está desconectado da realidade. E muitos profissionais lá dentro também estão. Treinadores que passaram por lá, jogadores que passaram por lá. Não sabe da grandeza desse clube. Eu vejo muitos torcedores hoje, que é uma geração mais nova, que nunca viu o São Paulo ganhar nada, que é normal o São Paulo perder clássico, que é normal o São Paulo ser humilhado em arena, que o maior ídolo para essa gente do São Paulo é o Lucas Moura, que não tem ideia da grandeza do São Paulo e acha que é normal, e acha que é natural, e acha que eu critico demais, acha que eu sou corneteiro demais. Aí você pega uma geração, a minha geração, eu tenho 50 anos, você pega a minha geração de 40 anos, de /50 anos, não aceita essa situação. Porque o referencial era outro. Exatamente, né? Você não pode... Isso passa por um monte de situações. Quem teve o Marcelo Portugal Gouveia não aceita um Leco, quem teve um Careca não aceita um Trellis. Então, eu fico muito indignado porque eu vi tudo isso, eu vi todos os títulos do meu time, ou estava no estádio ou vi pela televisão, acompanhei, eu vibrei, eu sei a grandeza desse time. Então, é duro você ver um time você não ganhar clássico, é duro você ver o seu time fazer 50 clássicos na era Leco e fora de casa ganhar um. Então, para mim, é inadmissível isso, eu não consigo olhar para isso e achar normal. Daqui a pouquinho a gente vai para dentro do campo, a parte tática, técnica, os técnicos, etc. Mas o que esperar do São Paulo agora? Final do ano a gente vai ter, acaba o mandato do Leco, vai ter as eleições. Você falou e eu concordo, um dos problemas do São Paulo é que a oposição foi enfraquecendo ano a ano. Desde a época do Marcelo Portugal Gouveia, foi enfraquecendo. O que esperar
Quem tem um horizonte positivo para o São Paulo? Qual o candidato que poderia mudar um pouco isso daí? Lá dentro, pelo que eu sei de informações de pessoas lá de dentro, que conhecem lá de dentro, nenhum deles. Tem o candidato da oposição, o candidato da situação. Um nome que surgiu, que é o nome que a torcida gosta pelo desempenho que ele teve, por ser um vitorioso, é o Marco Aurélio Cunha. Só que, pelo que eu acompanho, a candidatura dele é muito difícil. Porque hoje ele não é nem da oposição e nem da situação. A oposição olha com maus olhos o Marco Aurélio Cunha porque ele foi ligado ao Leco. E o pessoal da situação olha com péssimos olhos porque ele saiu, ele não faz parte mais dos bastidores do Morumbi. Então, o candidato que tem lá é o candidato da situação, um candidato da oposição que a gente não sabe nem quem é, quem vai ser, o que vai se formar, porque esse meandro do São Paulo é muito complicado, né? Esses conselheiros vitalícios são os caras que elegem, os conselheiros, os sócios que elegem o conselheiro, aí tem sócio palmeirense e corintiano que está preocupado com a bocha, está preocupado com a piscina, não está preocupado com o clube. O projeto de clube-empresa que foi apresentado por um advogado respeitado foi engavetado por essa diretoria, não se discute mais, que talvez, não é que eu seja 100% a favor, acho que tem que ser discutido esse projeto de clube-empresa. Porque do jeito que as coisas estão, do jeito que os clubes são mal administrados, eles vão falir. Você vai ter um Flamengo da vida que vai conquistar tudo durante 10 anos. Você tem o Palmeiras, que tem a Crefisa. Mas tira a Crefisa do Palmeiras, não, o que se acontece? não fosse o Paulo Nobre em 2014, Exatamente. O Palmeiras estava com risco de ter a luz do estádio cortada. Se não tivesse a Parmalat, o que seria do Palmeiras hoje? Então, precisa haver uma reformulação total. O Flamengo não é campeão agora, não foi o que você falou, não é de um ano para o outro. As contas do Flamengo estão sendo consertadas há 5 anos, pelo menos. Então é um trabalho a longo prazo. Tinha quase 1.000 reclamações trabalhistas, Exato. Uma dívida de mais de 500 milhões de reais. É um trabalho a longo prazo. Só que é o seguinte, esse trabalho precisa começar, de alguma forma. Eu não sei se com esses candidatos a presidente do São Paulo, esse trabalho vai começar no ano que vem. Eu fico muito preocupado com isso. Porque eu acho que não é um simples passe de mágica que vai resolver. Não é um candidato só que vai resolver. Não é um salvador da pátria. Não existe isso. Não existe. Historicamente não existe isso. É um trabalho. Uma troca de filosofia, né? Exato. Equipe, planejamento. Exato. O que Ideias eu quero, arejadas, né? Exatamente. Hoje no Morumbi a gente vê aqueles conselheiros. O problema não é idade, o problema não é ser velho, o problema é ter ideia atrasada, o problema é não ter a cabeça aberta para o novo. Exato. E isso que é o problema do São Paulo. Aquela soberba, aqueles cardeais, essa palavra que eu acho que nem existe mais cardeal no São Paulo. Os cardeais, o soberano. Que soberano? A gente não é soberano mais em nada. Então precisa cair na realidade, contratar gente séria para trabalhar lá, gente competente para trabalhar. Não adianta você ter um clube de futebol do tamanho do São Paulo ser gerido por apaixonado. Você pode ser gerido por apaixonado, mas desde que o apaixonado tenha a capacidade de gerir um clube desse tamanho. E tem gente assim. Sim. O próprio Abílio Diniz, ele tentou um tempo lá, indicou um presidente não, né? É um CEO que iria supervisionar as coisas, etc. Mas parece que então, a ideia morreu. O trâmite é difícil. Alguma coisa lá dentro, eu não conheço os bastidores, mas o que me fala é que alguma coisa lá dentro vai travando essas ideias novas. Então, por exemplo, você vê, Muricy Ramalho, um vitorioso, foi expulso do São Paulo. Rogério Ceni, um vitorioso, foi expulso do São Paulo. Marco Aurélio Cunha, um vitorioso, foi expulso do São Paulo. Parece que as pessoas que estão lá, eles não querem essa gente lá. Esses 3 nomes que eu citei, vitoriosos, eles não trabalham com o Leco. Enquanto o Leco estiver no São Paulo, esses 3 vitoriosos, mais o Rogério Ceni e o Muricy, não trabalham com o Leco, porque o Leco expulsou os 2 do clube. Então, assim, qual o futuro? Dá para ser otimista no futuro? Você vai ganhar um Campeonato Paulista aqui, vai contratar um bando de medalhão, se endividar pra caramba, ganhar um brasileiro, mas... Acontece o que aconteceu com o Cruzeiro agora. Exatamente. Recentemente, agora tem uma situação terrível. Exatamente. Mas vamos um pouquinho para dentro de campo, então. O São Paulo fez inúmeras trocas de treinadores, né? E, para mim, o que é mais grave, não é que trocou o treinador, trocava a filosofia de jogo e as contratações eram feitas aleatoriamente. Então, por exemplo, se eu te contrato, se você é o Carille, um exemplo, vou contratar o Carille amanhã, então eu tenho que saber o quê? O jeito do Carille jogar é mais ou menos aquele. A casa fechadinha atrás, sai rápido, o lateral sobe, um cara lá na frente de referência. Então, o meu elenco, quem eu tenho? E quem eu tenho no mercado para trabalhar dessa forma? Tudo bem, esse se eu contratar o Carille. Se eu for contratar o Sampaoli, é uma outra filosofia de jogo. Então, é um meio de campo rápido, é um time que joga meio no abafo, etc. Então, quem eu tenho no elenco e quem eu posso contratar? No São Paulo, se trocava de técnicos, e as contratações eram feitas de jogadores que não tinham nada a ver com aquele técnico que estava chegando ou com o técnico que estava saindo.
Eu acho que essas contratações de treinadores, eu sempre falei muito isso. O São Paulo trocou 300 treinadores. Desses 300, 295 eram nota 5, nota 6. Treinadores medíocres, com filosofias altamente contestáveis. Por que acontece? Por que eles são contratados? Pelo desespero. É preciso que esses dirigentes, um dirigente com visão, com capacidade, na minha maneira de ver, precisa ver qual é o DNA do São Paulo. A gente acabou de falar, são jogadores medalhões, jogadores consagrados, mesclados com categorias da base. A gente tem Cotia, que é uma das únicas coisas que dá certo no São Paulo hoje, é Cotia. Cara, se não fosse Cotia, a situação era muito pior, já estava né? falido. O São Paulo já tinha acabado, já estava falido. Então, se você tem um presidente que tem uma visão que está atento à realidade, que sabe o que é o DNA do grupo, não vai contratar o Aguirre, que é um treinador, historicamente, que tem um esquema de jogo só, jogava por uma bola e conquistou ali o campeonato paraguaio, não sei aonde. Você não vai contratar, você não vai efetivar o Jardine, que não tem competência, não tem capacidade para administrar um time de profissional de futebol, com aquelas cobras que ele teve que administrar. Então, todos os treinadores que o São Paulo contratou, a grande maioria dos treinadores, pode ver, Baresi, Pintado, tanto Paulo Autuori, na fase que ele já estava péssimo, Ney Franco, olha quantos treinadores, Doriva. Qual a identificação que esses caras têm com o DNA do São Paulo? Então não adianta você pegar um cara que é bom e barato, como o Doriva, que fez uma boa campanha no Ituano, e fazer o cara ser treinador de São Paulo, e esperar que dê resultado. Então, assim, todas essas trocas de treinadores desesperadas, mudando a filosofia, contratando jogadores porque aquele técnico pediu, 2 meses depois ele vai embora e deixa aquela bucha cara para você pagar o salário dele. Então, isso tudo é feito por dirigentes incompetentes, por um presidente incompetente que não está conectado com a realidade e não sabe o que é o São Paulo. Se você sabe o que é o São Paulo Futebol Clube, jamais você pode contratar o Pintado como técnico. Nada contra o Pintado, ele vai fazer sucesso não, no tem Ciro, tem seu tempo. Tem seu valor. Tem um aprendizado. Mas não dá para ser isso. E agora aconteceu com o Diniz, o que acontece com o Diniz, eu falei quando o Diniz foi contratado. O Diniz é o seguinte, o histórico dele na Série A é de derrotado. Por onde ele passou, ele fracassou feio. Foram fracassos retumbantes no Atlético Paranaense e no Fluminense, com a mesma estrutura de trabalho, fiel às convicções dele. Eu acho o Diniz um técnico moderno, com ideias modernas, com ideias arejadas. Quem conhece futebol, eu não me considero profundo entendedor de futebol, mas eu conheço gente que sabe. Diz que ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. É isso que eu ia te falar, porque também não tem muita opção no mercado. Exatamente. Né? Quando ele foi contratado, eu falei o seguinte... Eu não traria, eu traria um outro treinador. Saída do Cuca, você achou que foi boa? Eu tinha uma esperança enorme no Cuca, ele foi a maior decepção para mim, de todos esses técnicos que passaram pelo São Paulo, o único que eu achei que não era nota 6 era o Cuca. E eu acho que ele entrou naquele clima contaminado do São Paulo, aquela energia contaminada do São Paulo e não aguentou. Já doente, problemas pessoais já dele, cansado, né? já com problemas de saúde. O cara falou, não vou ficar aqui. Me disse assim, a entrevista dele é patética quando ele saiu. Que chamaram ele de cabelinho não sei do quê. Cabelinho de boneco. Não... O Neto, um abraço pro Neto. Ele sempre manda um abraço pra gente, pro Apóstolo. Um abraço, Neto. Você que inventou essa do cabelinho de boneco. Então, essa é uma entrevista patética, deu pena dele. Quando o Diniz foi contratado, eu falei o seguinte, não traria mais. Pela filosofia do Diniz... pode acontecer 2 coisas. Ele pode fracassar, como ele fracassou até agora, ou ele pode começar um trabalho de resgate no São Paulo, de modernidade, de ter um treinador de vanguarda. Se ele der certo, com essas filosofias de trabalho dele, o São Paulo passa na frente dos outros, com essa filosofia desse treinador. Vai ter paciência para isso? Esse é o problema, é isso que eu falei. Só que tem 2 problemas. Por que eu não traria? Porque precisa de tempo e de paciência, que são as únicas coisas que a torcida do São Paulo não aguenta mais, que peçam para ter tempo e nem paciência. Mas você não acha que ele já deu uma mudadinha? Eu vi no São Paulo e Flamengo logo que ele chegou. Aquele São Paulo e Flamengo 0-0 no Rio de Janeiro. Na estreia dele. Se fosse o Diniz de um tempo atrás, ele ia colocar o time para frente e ia tomar de 4 lá. Ele fez o quê? Ele fechou a casinha, saiu, quase ganhamos o jogo lá. Quase ganhamos no Rio de Janeiro de 1-0. Será que ele já não sentiu também que não pode ser tão radical? Então, o que acontece, o que eu penso do Diniz é o seguinte, eu tenho até uma discussão muito séria com ele no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que eu contestei ele, o que eu acho, o que eu falo no meu canal, não vou chegar na frente dele e ser diferente. O que eu acho é o seguinte, ele tem 4, 5 meses de trabalho. O time evoluiu do que evoluiu? Evoluiu. Porque era terra arrasada. Com o Cuca era terra arrasada. Então, se eu fosse treinador, você, os câmeras, evoluiria, porque não tinha nada.
Só que a evolução que ele, naquele programa do jogo contra o Santo André, o nível de evolução dele não era suficiente. E o trabalho não estava dando resultado. O São Paulo, até os 4-0 contra o Oeste da semana passada, nos 6 jogos do campeonato e 2 vitórias. Então não está dando resultado. Ah, mas o time chuta no gol, o técnico que não perde gol, não interessa. O São Paulino hoje precisa de resultado. Eu não quero ser campeão de posse de bola, eu não quero ser campeão de finalização, eu quero ser campeão paulista. 6-0 tá bom. Que seja. Nesse momento, é o que eu falo, nesse momento, o São Paulo precisa de título. Se o São Paulo for campeão paulista, imagina comigo, o São Paulo é campeão paulista. Aos trancos e barrancos, não importa, eu não sou a favor de uma bola, gol, mas nesse momento é o resultado, é o título. O São Paulo é campeão paulista. Acaba a fila. Não vem com esse papo de fila. Aí dá aquela acalmada. Campeonato Paulista, não interessa. É Campeonato Paulista, é Campeonato Paulista. Acabou a fila. O Diniz vai ter tranquilidade para trabalhar, para fazer um trabalho decente na Libertadores. Ele vai sofrer uma pressão muito menor no Campeonato Brasileiro. Vai ter um elenco na mão, como ele nunca teve, nem no Fluminense, nem no Atlético Paranaense. E ele concordou comigo, eu falei isso para ele. O elenco qualificado que ele tem hoje. Só que precisa ganhar título. Precisa ser campeão paulista. O Diniz ganhou um clássico só pelo São Paulo, desde que ele está há 5 meses. Empatou 2, perdeu 1. Então ele precisa ganhar clássicos, ele precisa de resultado, porque a torcida não aguenta mais o time campeão de posse de bola. Eu acho que ele pode sim fazer. Eu acredito no trabalho dele, eu torço muito por ele, por esse motivo que eu falei. Ele pode ser a vanguarda. Daqui a um ano a gente vai falar, o Diniz deu certo no São Paulo. O São Paulo mudou o jeito de se pensar futebol no Brasil por causa do Fernando Diniz. Ele tem o elenco que contratou. Isso eu acho muito perigoso. Eu, no Mesa Redonda, eu conversei com 2 ex-jogadores, eles me falaram o seguinte. Eu falei, mas não é bom isso? Porque se um elenco banca o treinador, eles vão jogar pelo treinador. Eles concordaram, só que falaram o seguinte, Barolo, ele vira refém dos caras. Também. Como é que ele vai tirar o cara que contratou ele? Não, e quem ele vira refém não é de um cara desconhecido. Ele pode virar refém de um Daniel Alves. É isso. Né? Ele pode virar refém de um Hernandes. Dos líderes do grupo. Que são... Então, isso é um problema. E outra coisa que me preocupa, o que aconteceu com o Cruzeiro? Os jogadores mandavam no clube. Os jogadores demitiram o Rogério Ceni, o Thiago Neves, o Dedé. O próprio Mano, né? Exatamente. Eles que contratavam, eles que demitiam. Eles que contrataram e demitiram o Abel. Então, é assim que funciona? No São Paulo, o funcionário contrata o chefe? Não existe. Então, isso me preocupa muito. Eu torço muito pelo trabalho de Diniz. Ainda não me convenceu. Eu fiquei muito feliz com a vitória sobre o Oeste, porque eu sou torcedor, ganhou de 4-0. Eu não vou ficar triste. Eu passei o carnaval inteiro com a camisa do São Paulo. Quando perde, eu já uso a camisa do São Paulo. Quando ganha, então... Só que assim, ainda não me convenceu. Eu quero ver ganhar do Corinthians na Arena, quero ver ganhar do Santos na Vila, quero ver ganhar do Palmeiras na Arena, quero ver ser campeão paulista. É isso que eu quero. E quero título, campeonato paulista, que para mim é mais importante que a Champions League para o São Paulo, porque vai dar toda essa tranquilidade para elenco, para jogador, para torcida, vai tirar um fardo das costas de todo mundo, só que precisa ganhar. Mas também, vamos ser sinceros, não tinha, quando da contratação do Diniz, que para mim também foi até surpresa, mas não tinha muita opção do mercado, porque o Cuca jogou o chapéu, foi embora, São Paulo não tinha muita opção do mercado. Quem poderia, na época, trazer um pouco mais de tranquilidade? Então, o problema é esse, né? Porque assim, no mercado não tem. Não tem. No mercado não tem. Só que talvez uma aposta num técnico estrangeiro, onde for achar o Sampaoli? Quem foi atrás do Sampaoli no Santos? Alguém que teve a visão, que falou, esse cara pode... E também chegou desacreditado. Quem que achou o Jesus? Um cara que uma outra visão, com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade. Nisso, acho que o São Paulo acertou de trazer um cara que tem uma mentalidade diferente. O meu maior medo é isso, a falta de tempo e a falta de paciência da torcida. E eu falo por mim, principalmente por mim. Mas se tem gente competente ligada no futebol, traz alguém novo, inventa. Mas conectado com a filosofia do São Paulo, com o DNA do São Paulo, com as características de Cotia, com a base. E não, traz um salvador da pátria aí e pega o primeiro que aparece. O que esperar do São Paulo na Libertadores? Um título que o São Paulo sempre conquistou. A torcida do São Paulo é muito identificada com Libertadores. O que esperar? No ano passado, o São Paulo teve uma eliminação, que foi um vexame. Vergonhosa. Um vexame. Esse ano aqui, teve mais tempo, já vai entrar na fase de grupos, teve tempo de se preparar, o elenco parece que está um pouquinho mais coeso. O que dá para esperar? Dá para esperar aí uma semifinal, uma final? Eu acho que é uma incógnita enorme, porque assim, eu acho que tudo vai depender do que aconteceu no Campeonato Paulista. Você imagina, tem um jogo contra o River Plate disputando o primeiro lugar do grupo.
e você toma de 3-0 do Corinthians na Arena na semana decisiva do jogo. Você chega baqueado. E se ganha do Corinthians de 3-0. É muito... Por isso que eu falo, esse Campeonato Paulista é muito importante. A torcida do São Paulo, eu sinto pelos canais que eu tenho, pelo que as pessoas conversam comigo, rede social, a torcida do São Paulo está desesperada, carente de comemorar, de curtir o futebol de novo, de sentir a felicidade num jogo de Libertadores, de ver o time jogando bem, ganhou do Oeste, o pior time do campeonato, a pior defesa, a pior ataque. A torcida já vai ser campeão da Libertadores, esse otimismo. Essa carência, exato, né? Essa carência. Só que, assim, eu acho que é pés no chão, o trabalho não me convenceu ainda, está evoluindo, falta muita coisa, mas eu sempre acredito, eu sempre vou acreditar na força da torcida nos jogos do Morumbi, eu sempre vou acreditar que vai baixar o espírito daqueles caras, eles vão jogar pela torcida, vão jogar pela tradição do clube, eu sempre tenho esperança. O São Paulo na Libertadores tem que ser respeitado pela história. Não é um time que vai entrar lá para passear, não é um time que não tem tradição, é um time que tem que ser respeitado. E se a mentalidade desses jogadores, que eu acho que esse é o principal problema deles, a mentalidade desses jogadores for conectada com o que é o São Paulo faz uma campanha digna, pelo menos digna. Como fez em 2016 com um time horroroso. Exato, foi o brasileiro que foi mais longe. Exato, exatamente. Fazendo uma campanha, porque aqueles jogadores sabiam da grandeza do São Paulo. A minha maior irritação hoje é a postura desses caras, a postura desses jogadores. Isso me incomoda profundamente. Vou te dar um exemplo. São Paulo e Corinthians, o último jogo do São Paulo na Arena, do Corinthians, 1-0. O São Paulo não ganhou uma dividida aquele jogo, uma. O treinador era o Cuca, falou, a gente não ganhou uma dividida. Eu estava no programa Mesa Redonda, acabou o jogo, uma entrevista ao vivo com o Reinaldo. Acabou o jogo, ele saiu do jogo... A torcida indignada, eu enlouquecido, entrevistaram o Reinaldo. E aí, Reinaldo? A frase foi essa. Vida que segue. Como assim vida que segue, amigo? Como vida que segue? São 10 jogos naquela arena sem ganhar. 10 jogos contra o nosso principal rival. Vida que segue. Então, assim, enquanto tiver nego pensando que lá, vida que segue, o São Paulo não sai dessa draga. E o Pato, acordou ou não? Então, ele acorda, dorme. O Pato é uma eterna promessa. Mas né? É um jogador fora de eu tecnicamente falando. Eu acho ele sensacional. É até uma pena, cara, independente de ser no São Paulo. O Pato, se fosse um cara mais ligado, mais conectado, na minha opinião, eu acho que ele teria feito tranquilamente 3 Copas do Mundo. É um jogador excelente. Ele sabe finalizar, ele sabe cabecear, ele sabe deslocar, ele tem velocidade. Ele tem uma habilidade com a bola fora. Mas parece que muito. Tira um cara da tomada. Não, o que me dá... É isso que eu vou falar. O que eu falei, vou repetir. É muito parecido com a história do Pato. Por exemplo, a sensação que eu tenho é assim: você vai ficar na reserva. Tá bom. Você vai ser titular. Tá bom. Tá bom. Você não vai ser nem relacionado. Tá bom. Você vai ser o camisa 9. Tá bom. Então, tanto faz. O que me irrita nesse tipo de jogador, o Pato é um deles, tem a capacidade, tem o potencial, mas eu não estou nem aí, não estou preocupado. Se não mudar a postura, se o Pato não mudar a postura, daqui a pouco ele está esquecido aí. Rico, milionário, muito bem de vida, ótimo. Mas vai ser um fracasso como jogador. Como até agora ele não vingou. Muita gente acha que ele não vingou. Eu acho que não dá para dizer que ele não vingou. Jogou só em grandes clubes, tem muito dinheiro, fez ótimos contratos. Talvez não tinha conquistado os títulos que a gente imaginou que ele fosse conquistar. E tem muito cabeça de bagre aí que conquistou muito mais que ele. Exato. Mas eu acho que o que acontece agora, que eu fiquei sabendo lá dentro do São Paulo, é que desde o ano passado, quando ele foi encostado ali, ele mudou a postura dele. Você vê nos últimos jogos, ele sai bravo. Ele foi substituído contra o Novo Horizontino que ele fez. Ele saiu louco de ódio. Eu nunca vi a expressão dele. Chamava o companheiro para marcar em cima ali. Eu nunca vi ele fazer isso. Então, se não for assim, se não mudar essa postura, eu acho que o Diniz tem um talento para fazer isso, até como psicólogo, que ele é psicólogo. Se não mudar esse espírito na cabeça desses caras, não vai ganhar nada. Por isso que eu achei importante a vinda do Daniel Alves. Não só pelos títulos que ele conquistou, pelo exemplo que ele dá. Mas o Daniel como lateral ou como meio? Como jogador do São Paulo. Não, mas se você fosse técnico? Eu acho que a posição que ele está hoje é importante. A posição que ele está é importante, jogando como segundo volante, jogando ali do lado direito. Eu acho que ele vai muito bem ali. É uma posição que o São Paulo é muito carente. É que a nossa expectativa com ele é muito alta, né? Só que quando ele jogava de lateral, que ele apoiava ali, ele cruzava para o Messi, ele cruzava para o Soares. É diferente. Ele jogava com o Iniesta. Uma tabela rápida. Ele não jogava com o Hudson, ele jogava com o Iniesta. Então é complicado, não é tão simples assim.
E acho que, apesar da expectativa dele ser muito alta, eu acho que ele está cumprindo com aquilo que a gente espera. Não vai ser o Messi, ele não vai ser o Cristiano Ronaldo, mas ele vai fazer o gol que ele fez, ele vai dar assistência. E uma coisa que me impressiona muito no Dani Alves é o seguinte, não é à toa que o cara é tão campeão assim. São Paulo e Novo Horizontino, quarta-feira no Morumbi, caiu um dilúvio no Morumbi. O São Paulo tinha clássico contra o Corinthians no sábado. Ele não falou, não vou jogar, me põe só no clássico. Ele foi o que mais correu contra o Novo Horizontino. Aos 40 minutos do segundo tempo, ele estava marcando goleiro no tiro de meta. Aí o que acontece? O Antony vê isso e vai falar, porra, eu não posso me acomodar aqui. Se ele, o Se Daniel esse cara tá fazendo isso, o Elinho vai olhar para ele e falar assim, não posso me acomodar aqui. Entendeu? O Pato vai olhar e falar, meu, se eu não fizer isso... Os caras vão cair em cima. Os caras vão cair em cima de mim. Então, eu acho que a contratação dele foi importante muito, além do futebol, muito por causa disso. E as informações que eu tenho é justamente isso que acontece no CT. O cara olha para ele, vê treinando e fala, não posso ficar no chinelinho aqui. O cara que já ganhou tudo na vida, com 36 anos de idade, está dando esse sangue aí. E ele aceitou o desafio. Então, aí você perguntou da Libertadores, a esperança que eu tenho é essa. Você tem que se desperte nesses caras a capacidade de olhar e ver o tamanho que é o São Paulo Futebol Clube. Fala um pouquinho do teu blog aí, do teu canal. Para quem, provavelmente você já ouviu, já conhece o Barolo, mas para quem não conhece, ele tem YouTube, tem blog, tem um número aí de inscritos enorme. Fala um pouquinho aí da tua parte de rede social. A história do canal é muito engraçada. Eu tinha um site, que é pessoal, que eu escrevia sobre várias coisas. Em 2017, sofrendo muito com São Paulo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para não ter um infarte, eu preciso colocar para fora essa... Foi num jogo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo perdeu de 3-0, teve gol de cobertura no Denis, e eu estava ouvindo pelo rádio, eu falei, se eu não fizer alguma coisa eu vou ficar louco, eu preciso extravasar. E eu transformei o meu site, que virou o blog do Barolo, num site do São Paulo, onde eu falava só aquilo que eu... Acabou o jogo, eu escrevia lá, porque o fulano é ruim, eu faria isso, só para desopilar o fígado. E aí, em 2017, o São Paulo quase caiu. E eu fui em todos os jogos, praticamente todos os jogos. E eu comecei a fazer o seguinte, depois dos jogos que eu ia no Morumbi, eu gravava um vídeo de 30 segundos e colocava no meu Facebook, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que tinha 1000 seguidores, só para incrementar alguma coisa. Isso foi gerando uma repercussão, porque o São Paulo indo muito mal, eu sempre tendo uma postura muito crítica, os torcedores do São Paulo, muitos, se identificaram com aquilo que eu estava falando. Porque na mídia a gente não tem um São Paulino explícito, as mídias alternativas são muito poucos. Não tinha um cara que falava, indignado. E aí a coisa foi repercutindo nas redes sociais. E até que um amigo meu falou assim, por que você não cria um canal no YouTube? Eu falei, eu tenho que fazer 50 anos, não tenho mais idade para essas coisas. Eu falei, mas também a gente não pode ficar parado no tempo, ficar para trás. Eu falei, como é que faz? Eu sentei com o estagiário, montou o canal do YouTube. E aí... tomou uma proporção que nem eu imaginava. Eu achei que eu fosse ter 200 amigos, 300 pessoas assistindo e comentando, São Paulinos, lá do meu prédio, do SBT onde eu trabalho. Foi tomando uma proporção que eu nem imaginava, um número de inscritos que eu nem imaginava. E eu criei um outro canal para falar de futebol, porque o São Paulo estava me desgastando tanto de falar do São Paulo, que eu estava ficando mal-humorado, mais chato do que eu já sou. Eu criei um outro canal para falar de futebol. Eu tive alguns problemas com esse canal do Barolo Vídeos, porque eu tive 2 vídeos retirados do ar inexplicavelmente, não sei o que aconteceu, até hoje eu estou tentando saber. E eu comecei a postar os vídeos no outro canal, e agora essa semana eu volto com o Barolo Vídeos. Mas tomou uma proporção que eu não imaginava. Só que assim, você acaba tomando uma proporção muito grande e a repercussão é muito grande também. E eu sempre faço questão de dizer, por eu ser jornalista, muitas pessoas confundem. Ah, mas você entrevistou o Diniz como torcedor. Ah, você fala como torcedor. É como torcedor. Não é como jornalista. É porque o teu canal no meu canal, do São Paulo. Eu não tenho compromisso nenhum em ser jornalista. Você não está falando de esportes, é de São Paulo. Exatamente, eu não tenho compromisso nenhum de ser jornalista. Qual é o compromisso que eu tenho? É o compromisso ético de cidadão. Então eu não vou inventar contratação, eu não vou mentir para ganhar visualização, para ganhar like, porque tem muito disso, né? Eu não vou inventar história, isso eu não vou. Mas isso não é questão de ser jornalista, é questão de ser ético. É questão de... Eu não vou enganar quem está me assistindo. Mas eu continuo insistindo, não é... Nada, não tem aspiração nenhuma. Muita gente fala assim, qual é o seu maior sonho? É ir trabalhar não sei aonde, é que o canal chega... Eu quero ser campeão. Eu quero gravar um vídeo tomando champanhe, falar, eu sou campeão. Acabou, para não ser mais zoado, para não virar meme. Eu quero ser campeão. Eu tenho uma amizade com o assessor de imprensa do São Paulo, que há muitos anos assessor de imprensa, trabalhou comigo, a gente trabalhou, foi contemporâneo. Ele falou, o que você quer? O que você espera com o canal? Eu falei, não espero nada.
Eu não quero cargo, não quero dinheiro, eu quero ser campeão. Eu quero me divertir com o São Paulo. Eu quero ir no estádio e ver meu time ganhar. Eu quero ir no jogo de Libertadores. Eu quero. Esse é o prazer que eu tenho. Tomou uma proporção, virou até um trabalho, porque eu acompanho as notícias, tem vídeo toda semana. Eu vou em todos os jogos. Depois de todos os jogos, eu estou lá gravando vídeo. Então, podia ir no Carnaval agora, eu podia estar no Carnaval, estava assistindo o jogo. Então, mas é um prazer, porque se eu não tivesse o canal, eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu estaria no Morumbi ou em casa assistindo o jogo. Então, eu uni o útil ao agradável. Para você aí que ainda não assistiu, um conselho, é uma boa alternativa, não só para o São Paulino, também para torcedores de outro time, porque eu vejo você falando lá, olha, você que é torcedor de outro time, que manda mensagem. Tem muitos torcedores de outros clubes, então, muitos torcedores. Você está vendo aí os endereços na tela, é um conselho. E queria agradecer ao Barolo por ter aceito aqui eu gosto muito de falar o convite, foi uma honra te receber aqui. De italianão, apesar de ser São Paulino italiano, de falar com a mão e falar cuspindo. Eu tenho esse jeitão, mas eu adoro falar de futebol, adoro falar do São Paulo, é um prazer, pode me convidar mais vezes. Nos lugares que eu vou, eu sempre peço faço um trato com a pessoa que para me chamar quando for campeão. Porque aí eu venho com a camisa do São Paulo, a gente faz uma festa. Já está marcado aqui. Tomara que seja logo. E tomara que seja aqui dentro de alguns meses. Exato, que a gente aí já falar como São Paulo, a gente já não aguenta mais essa fila. Exatamente. Barolo, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi ótimo, obrigado. E se você quer assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube, que está aparecendo agora. Lá você encontra do primeiro programa até o mais recente. E ele é atualizado toda semana. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você não tem a dimensão que é, né?